certezas acabaram. A gente hoje não sabe o que dá certo. Eu acho que o humor é um recurso para alguns, não é um recurso para todos. Eu já vi matéria que, pô, quanto foi o jogo? Será que todo mundo quer ver o futebol nu e cru ali, a bola entrando, o gol? A imaginação, ela é muito mais poderosa e ela se sobrepõe ao conhecimento. Magia, encantamento e fantasia. Globo Esporte. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Muito boa tarde para você. Boa tarde para você. 41 minutos do segundo tempo. O Flamengo triangula e Ailton cai na área. O juiz Luiz Carlos Félix marca pênalti. Você vê de novo aí, tira a dúvida. Foi pênalti ou não? O jogo começou assim assado, não sei quem, a bola bateu na trave. 1-0. Era assim que era feito antigamente, lá atrás mesmo. Naquela época era mais criatividade, né? Porque hoje a gente tem muito recurso. A gente pegava um pacote de um jogo, né? Você fazia a decopagem toda, todo o material. Em cima dessa decopagem, você não deixava de contar nada. Entendeu? Era essa a questão, você não deixava de contar nada. Mas você sempre procurava dar um olhar diferenciado. Hoje em dia, eu acho que você já vai direto para o olhar diferenciado. Eu acho que antigamente a gente tinha muito mais acesso, no caso do futebol, aos jogadores, aos técnicos, era muito mais relaxado, era muito mais tete-a-tete. É lamentável isso, que essas coisas ainda acontecem. Realmente, nesses últimos tempos, está tendo muitos problemas dentro do vestiário do Flamengo, que a gente, até começar o jogo, está entupido de gente. A evolução foi muito grande, né? Normal da vida, né? A fila tem que andar, como diz os outros. Mas eu sinceramente, mas eu gostava muito daquela época. O distanciamento fez com que a linguagem se tornasse um pouco mais, se encontrasse um pouco mais, outros recursos de se contar aquela história que não havia em outros tempos. Ali pela década de 90, já com o Regis, essa geração que está hoje ainda aqui, passou a usar um pouco mais. E aí eu não preciso dar os detalhes do que o Regis fazia, mas era juntar elementos que estivessem além do jornalístico, além dos fatos. O público do futebol, que é grande, torcedor, o cara do futebolesco, que é o público do futebol, para ele eu vou dar os gols e os lances, pronto. E para menina, criança de 10 anos, para mulher que não gosta de futebol, para o vô, para a avó, para a tia, para o tio, que não gostam de esporte, não gostam de futebol, o que eu posso fazer para atrair? Ou é uma música, ou é mostrar o comportamento da torcida, ou é detalhe, ou é uma imagem frisada, ou seja, eu vou ter que caçar elementos para atrair essas pessoas. E quais são os elementos? Tudo que eu sei é que eu nada sei. O longo bocejo. Segundos. Antes mesmo do Regis Rezende, a gente não pode negar que já existia uma irreverência no esporte, na época do Fernando Vanucci, no Globo Esporte, quando ele brincava na cabeçada, ele dizia na narração que o cara deu de slap. Era uma forma totalmente, como eu posso dizer, ele buscava outra linguagem, uma coisa claramente informal, era bem informal. Antes disso, antes mesmo do Vanucci, ali com o Raul Quadros no Globo Esporte, ali no iniciozinho da década de 80. O outro que fica aqui quer perturbar e perturbar muito. Ele joga tudo, meu irmão. Ele pega o sapato, ó, e vai lá na cabeça do treinador, pega o outro sapato, joga também, ó lá. Ele quer perturbar o treinador, ó lá. Acertou. É isso aí. E depois vai embora para casa descalço. Resumindo, quando, onde começou, não sei. Tenho lembranças claras do iniciozinho da década de 80, com Raul Quadros no Globo Esporte, Fernando Vanucci no Globo Esporte, na apresentação, Regis Rezende ali pelo início, meados da década de 90, e eu acho que o que a gente tem hoje foi uma evolução natural de tudo isso. O que a Irlanda falou? Ele usando a Bíblia disse que o Brasil, que é um time grande, o Brasil é Golias. Então, Irlanda e Davi, vamos conferir? O técnico Pigram reconheceu que a seleção brasileira é favorita e que aquele jogo será Davi contra Golias. Yes, it's David versus Goliath.
Bíblia, na Bíblia, que visto eu já visto Golias. Não, na nova versão da Copa do Mundo, quem ganha é Golias. Agora vamos para quebrar. Eu tenho 27 anos de TV Globo. E quando pego minhas matérias do início, das minhas primeiras matérias, eu morro de vergonha. De um momento para o outro, o silêncio do vestiário é substituído por este barulho ensurdecedor. Chegou a hora da decisão. Hoje, nós estamos num momento em que a gente tem mais dúvidas do que certezas. Imagina todos os dias você fazer uma reportagem no Globo Esporte dizendo quem joga, quem não joga, quem está suspenso, quem está machucado. Todos os dias de treino. Aí vai pro jogo, traz a reportagem do jogo, simplesmente relatando quem fez os gols, quem sofreu o pênalti. É possível, mas um programa inteiro só com esse material, eu considero chato. O esporte em si já é entretenimento, então o Globo Esporte ele apenas, num determinado momento, cada vez virou uma chave que já existia, mas ele perdeu o pudor de falar o seguinte: caramba, não estamos dando notícias, estamos falando sim, estamos informando quem quer saber sobre esporte, mas podemos fazer isso de uma forma descontraída. O cara quer saber o seguinte: o time ganhou, perdeu, como é que foi, chegou junto, quem foi o destaque, entrevista no final. Eu penso assim. Eu acho que as pautas mais banais, elas podem sim trazer elementos mais interessantes do que a simples descrição dos fatos. Não é só dar a notícia, é a maneira como você dá a notícia também. Fazer as pessoas, até as pessoas que não têm assim tanto contato com o esporte, não são fãs de esporte, também possam consumir o que a gente apresenta no Globo Esporte. Também tem o interesse em ver uma boa história, uma história bem contada, mesmo que seja de futebol, uma coisa que talvez ela não acompanhe sempre. Todas as câmeras voltadas para o encontro do casal. Era o momento ideal de mostrar para todo mundo o tamanho desse amor. Momento para tascar aquele beijo romântico, negócio de cinema, né, de novela. Lembra do Cacilhas, goleirão da Espanha? Pois é, o cara foi campeão do mundo e ao vivo e a cores beijou a mulher, que é uma repórter de TV. E o Piqué do Barcelona também. A namorada Shakira ao lado e o Piqué preferiu o ombrinho amigo do Puyol, rapaz. O Pato não, o Pato foi com tudo. Um abraço, palavras ao ouvido e na hora do beijo, para orgulhar o sogrão e todo mundo ver, esse desgraçado desse fotógrafo aí tinha que entrar na frente, rapaz. Eu tô vindo do RJTV e eu tô indo para um jornal hoje, quando você tá trabalhando no Globo Esporte. Eu tenho que pegar pessoas que não sejam conectadas com o esporte, eu tenho que deixar essas pessoas ligadas, entendeu? Nós temos que conquistar o público. Nós somos um balcão de venda, temos que encantar o cliente. Dar um molho especial para contar uma história, para que não só os aficionados por esporte, mas lembremos que o Globo Esporte está numa TV aberta, a dona de casa, o que, por exemplo, poderia não ser grande fã de esporte, estava ali vendo no RJTV, ficou na frente da televisão e ela vai se interessar muito mais pela história esportiva se tiverem elementos que chamem a atenção dela. Não podemos fugir do foco da notícia e da informação. Porque às vezes a gente, porque tem muito recurso, é muito efeito, é muito isso, e às vezes foge da realidade. Se eu vou fazer um treino da seleção, que tem lá uma menininha na arquibancada, que é um charmezinho, porque ela tá com não sei o que, ela faz uma carinha e a gente começa a investir e dá certo, então ali eu consigo ter um elemento que entretém quem não está afim só da informação esportiva, quem está afim de ouvir uma boa historinha. Mas se eu conseguir enxertar ali também as informações da seleção, aí eu consigo um casamento que eu acho que é o satisfatório. Se você não tivesse esse olhar diferenciado, aí você está ferrado. Se você for falar que a partida começou, não sei o que, mesmo tendo um horário diferente, você fala assim, a partida começou assim, não sei o que lá, você vai, porque os caras vão mudar de canal, porque ele quer já. Isso ele já viu em tudo quanto é lugar. Eu acho que aí esse horário diferenciado passou a ser necessário em função do volume de informação que está chegando às pessoas. Acho que esse é o principal ponto, né, o principal processo. Nós, do jornalismo de televisão, a gente está sempre exercitando diariamente a criatividade, sempre, né, a gente tem que trazer algo novo para o telespectador que está em casa, porque esse cara já leu a notícia no jornal de manhã, já viu na TV a cabo à noite o que ele precisava ver,
né, sobre esse treino que aconteceu à tarde do dia anterior. Vê na internet a qualquer momento, de manhã ou antes do Globo Esporte ou à noite, já leu a notícia. Então a gente precisa descobrir algo novo, a gente precisa prender esse cara em casa. Ele tem que estar vendo o Globo Esporte por algum outro motivo, que não só pela notícia, porque a notícia ele já teve, ele já leu, ele já viu, ele já escutou. Lá vem. É um sofrimento, no mínimo um sofrimento. Dia de entrevista para Diego Cavalieri, o terror completo. A gente, além de misturar a narração de esporte com o cinema, quando a gente fala de roteiro, a gente mistura um pouco com publicidade, porque bem ou mal você busca instigar o cara, você busca fazer com que o cara que está zapeando pare ali porque achou interessante uma coisa que você deu para ele em pouco tempo. Na verdade, a gente tem que estar permanentemente atento à maneira que se faz, à maneira que se conta e tal, e em busca sempre de clareza, objetividade e entretenimento. A informação, a invenção, a criação, a imaginação, mostra um fato que tabela com fantasia, mostra uma notícia que tabela com a magia. Referências musicais, uma banda sueca, Peter, Bjorn and John, que tem um assovio que casa perfeitamente com uma situação engraçada de um jogo de futebol, né? Olha que legal. A gente pode pegar uma linguagem do Pulp Fiction, do Tarantino, de contar a história botando o meio no fim, o início no meio e o fim no início, e usar isso numa matéria do Globo Esporte. A gente pode pegar a linguagem dos quadrinhos de uma graphic novel, Cavaleiro das Trevas, e pensar uma arte escura e obscura para falar de uma situação, sei lá, que tem a ver, não sei, com o apocalipse do futebol brasileiro. Você vai fazer um treino, aí chega lá, pô, tu fica ali, pô, eu pelo menos fico ali buscando um lance legal, um take diferente, uma placa lá no fundo para ver, para contar uma história e tal, porque, enfim, aí chega na matéria, a matéria 70% é arquivos. A cobertura dos assuntos esportivos pelo jornalismo, ela tem que ser diferenciada, né? Ela tem que ter uma característica mais pertinente aos assuntos esportivos. Acho que o limite é que no esporte a gente tem que fazer um programa bem humorado, não um programa de humor. São duas coisas bem diferentes. Não somos humoristas, não somos redatores de humor. A gente faz um programa informativo acima de tudo. Nós trabalhamos com um produto que é alegre, que em geral é algo divertido, engraçado às vezes, e que tudo isso precisa ser bem explorado. Assim. Quando a gente fala em entretenimento hoje, todo mundo pensa em fazer graça, né? Ah, no esporte o pessoal está fazendo graça e tal, mas entreter não é só fazer graça, né? Entreter é prender a atenção, chamar a atenção. Em primeiro lugar, informação. Mas com essa pegada de entretenimento, não é fazer graça o tempo todo. Você vai numa videolocadora que está em extinção hoje em dia, alugar um DVD que está quase em extinção, mas quando você entra lá, você tem tudo é entretenimento, mas um é a sessão de terror, uma é de suspense, outra é de policial, aventura, comédia é uma delas. É assim que o telespectador que vai assistir aquele programa esportivo gosta de ver. A resposta está na rua, assim, da maneira que as pessoas me abordam, cara, que parece que são meus amigos, assim. Tem gente que vem conversar comigo na rua com uma intimidade que parece que já me conhece há uns 10 anos. E isso me deixa muito feliz porque eu acho que é fruto disso, dessa forma de apresentar e dessa forma da gente fazer o Globo Esporte. Assim, a pessoa me vê como uma pessoa próxima dela, né? E esse era mesmo o objetivo, é assim que a gente gosta de fazer. Eu acho que é o mundo, entendeu? Eu acho que faz parte, é o caminho. Às vezes o pessoal faz besteira, exagera de um lado, e às vezes faz coisas maravilhosas, como sempre fizemos. Não tem forma, não tem formato, não tem regra, nada te diz assim é certo de conquistar a pessoa para ela parar na frente da televisão. Assim vai dar certo. O que deu certo hoje, amanhã pode não dar. É fascinante, eu acho que é fascinante esse processo. Ele é um processo interminável. A linguagem, a maneira como a gente conta as histórias nas reportagens. O que você imagina do futuro? Você acha que esse caminho ligado ao entretenimento é um caminho sem volta? A gente vai estar cada vez mais descontraído ou não? Eu acho que nenhum caminho é sem volta, cara.
há 10 anos era muito difícil imaginar que a gente ia ter um Globo Esporte como é hoje, por exemplo. E acho que daqui a 10 anos ninguém pode garantir que não vai haver também uma grande mudança. O futuro, eu acho que... Bom, eu acho que o futuro a gente não sabe. Eu sempre fui péssimo para futuro. Eu acho que isso é o que todos nós procuramos saber, né? Eu não sei. Eu não sei, Fred. Tá aí, não sei. Obrigado, Escobar. Valeu? Valeu, Fred. Um abraço, cara. Obrigado. Nada, Fred. É difícil falar, Fred. Desculpa, muito mais fácil você perguntar.